Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos iniciar esse momento de louvor, de adoração ao nosso Deus. Declarar o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é honrado nessa casa, o quanto nós queremos adorá-lo com toda a intensidade do nosso coração. Eu queria pedir para os nossos irmãos aí da mesa, da mídia, estarem abrindo em Salmos 50. Pode colocar a RA. Aleluia. Como é bom estarmos na casa do nosso Deus. Estava ali lendo a Bíblia. E esse salmo, o título dele é A Essência do Culto a Deus. A essência do culto ao nosso Deus. Se você passou por essa porta, você quer entregar o seu culto, a sua adoração, a sua rendição, e nós vamos juntos fazer isso ao nosso Deus que é digno, amém? Diz assim a palavra do Senhor: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante Ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança, por meio de sacrifícios, diz a palavra do Senhor. Congregai os meus santos, e é isso que nós queremos fazer. Nós queremos estar na presença do nosso Deus. Tanto nós que estamos aqui, nós sabemos que o Senhor é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Então Ele está aqui conosco, Ele está com você aí na sua casa. E você vai poder sentir a presença dEle, a presença gloriosa do Senhor, que começa a passear por este lugar. Ela também vai adentrar, eu quero profetizar, ela vai adentrar todas as casas daqueles que estão conosco. Não será somente mais um culto, mas o culto ao Senhor. Nós queremos entregar o culto ao Senhor. Senhor Jesus, queremos colocar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, Pai. Queremos declarar, Senhor, que nós somos Teus. Queremos declarar, Senhor, que muito mais do que essas quatro paredes, Pai, nós estamos juntos com os nossos irmãos, não só nesta cidade, não só nesta nação, mas junto com todos aqueles que estão conectados, com todos aqueles que estão conectados, com todos aqueles que querem adorar, com todos aqueles que querem declarar que nós queremos entregar toda a honra, Senhor Jesus, ao Teu nome, toda a glória, Senhor Jesus, ao Teu nome. Senhor, receba, Pai, receba, Senhor, toda a adoração da Sua noiva, Deus. Nós queremos colocar, Senhor, eu coloco diante de Ti a vida de todos aqueles, Pai, que estão conosco. Pai, queremos ser verdadeiros adoradores na Tua presença. Queremos declarar, Jesus, que nós Te damos toda a honra, toda a glória e toda a exaltação somente a Ti, Jesus. Vamos declarar isso ao nosso Deus. Oh, Te damos honra, Pai. Vamos levantar as nossas mãos e declarar: aumentando o ar dos seus pulmões, vai aumentando a sua voz, vai levantando a sua mão e vamos declarar: te damos honra, te damos glória, Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos, Senhor, te damos honra.
aqui, Jesus. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh, Santo, Santo, te adoramos, Jesus. Estamos aqui, tão sedentos de Vem, ti. ó Deus. Vem, ó Deus. Enche o nosso coração, Jesus. Este lugar, Nosso meu desejo. é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Queremos, Senhor, contemplar, exaltado, Senhor, Tu és Jesus, adorado neste lugar, Pai. Tu és adorado, Pai. Entregamos, Jesus, tudo diante de Ti. Te entregamos tudo, Pai, no Seu altar. Entregamos nossas vidas diante de Ti. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Peça para o Senhor começar a abrir os seus olhos espirituais. Feche os seus olhos no seu lugar. Senhor, nós colocamos tudo diante do Senhor. Queremos, Deus, entregar tudo o que nós somos, o que nós temos na Tua presença, Pai. Entregamos, Jesus. Entregamos, Jesus. Também todo louvor e toda adoração, Pai. Ao Teu nome, Jesus. Ao Teu nome, Jesus. Santo. Oh. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra. Receba, Jesus. Receba, Jesus. Teu é Jesus. Teu é o poder. Oh. Pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre.
santidade, Jesus. Oh, Pai. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, diga. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh, te adoraremos, Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto
adoramos. É o Deus que nós declaramos que é o nosso Deus. O mesmo de ontem, de hoje, para sempre. Não são deuses colocados diante de nós, não deuses inventados por homens, mas o único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, o Deus que era, que é, o que há de vir. É esse Deus que nós adoramos nessa noite. É esse Deus que nós declaramos a sua santidade, Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te... Levante suas mãos, levante sua voz bem alta e declare: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Declare. Com a criação nós cantamos, Jesus. Nós te adoraremos em todo tempo. Oh Senhor, não tem como todas as pessoas que estão aqui estarem da mesma forma, Deus. Nós sabemos que tem pessoas que passaram por essa porta hoje extremamente felizes, estão aqui para transbordar o Senhor. Mas tem pessoas, Senhor, que às vezes estão feridas, sofrendo com dor, mas nós estamos juntos no mesmo propósito, Senhor. Nós queremos declarar toda adoração a Ti, Pai. Toda adoração a Ti, Jesus. Santo, Santo, Santo. Tu provês o fogo, e eu sacrifício sou. Tu provês Espírito, eu me abro por inteiro, enche.
Sua palavra fala em medida recalcada, sacudida e transbordante, Pai. E é essa medida, Pai, que nós declaramos, que nós queremos, Pai. Não só nessa noite, mas nós queremos sair daqui cheios dessa medida recalcada, sacudida e transbordante, Senhor. Recalcada, sacudida e transbordante. Recalcada, sacudida e transbordante, Senhor, da sua glória, Pai. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Oh, derrama sua glória, Pai. Derrama, Pai. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, sentimos a Sua presença, Pai. Nos tocar, Jesus. Oh, Jesus, de forma tão doce, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que nós estamos saindo daqui, vamos sair daqui, Senhor, totalmente cheios da Tua presença, cheios da Tua presença, cheios da Tua presença. Oh, Jesus, e é tudo que nós precisamos, é tudo que nós precisamos. E às vezes você está pensando aí no seu lugar, pastora, mas pastor, o que eu preciso é de dinheiro na minha conta bancária, porque eu tenho um monte de conta para pagar. Eu preciso de uma recuperação da minha saúde. A senhora está falando que eu vou sair daqui cheio da glória de Deus, da presença. Eu quero, mas eu preciso solução de problemas. O dinheiro acaba, a glória do Senhor é eterna. Um dia nós estamos bem e um dia vem o dia mau. Às vezes nós temos um problema de saúde, mas a glória do Senhor é eterna. A glória do Senhor nos faz caminhar, caminhar, caminhar e não cansar, independente das circunstâncias. E Ele pode resolver todos os nossos problemas? Sim, Ele pode. Ele pode. E nós colocamos tudo diante dEle. Mas o mais importante é que uns confiam em carros e outros em cavalos. Uns confiam em conta bancária, uns confiam no seu cargo, na sua função, no seu emprego. Mas eu queria que você levantasse as mãos bem alto e declarasse assim comigo: mas eu confio no Senhor dos exércitos, no Senhor que fez os céus e a terra.
anjos, eu queria te dizer, demônios também existem. E eles estão ouvindo o que está saindo da sua boca. Eles estão ouvindo aquilo que você está declarando com toda a fé. Em nome de Jesus. Senhor Deus, te agradecemos pela sua presença. Agradecemos, Jesus, porque nós estamos aqui para te entregar o louvor. Mas quem sai cheio somos nós, Senhor. Saímos cheios da tua presença. E nós te agradecemos tanto, Jesus, por isso. Obrigada, Pai. Obrigado, Jesus. Colocamos diante do Senhor cada vida que está conosco. Colocamos diante do Senhor dízimos e ofertas para a sua casa, para a sua obra. Pai, cuida de tudo em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade para entregar seu dízimo e sua oferta, se você veio preparado para isso, querido. Paz do Senhor, queridos. Amém. As crianças, vamos dividi-las de 1 a 7 aqui na frente, de 8 a 11 lá no fundo. Aleluia. Quero agradecer a surpresa, você que está conectado conosco, você não viu, mas tem uma decoração linda ali na frente, e eu sou muito grato sobre o meu aniversário, que será terça-feira, dia 14, e aprove a equipe nossa abençoada a promover tudo isso aí. Eu sou muito grato a todos aqueles que participaram, que têm ajudado, cooperado, e ficou muito lindo. Para quem fez, eu não sabia, não sei ainda, mas Deus abençoe. E você que está em casa, estou te falando, você acredita em mim que ficou muito lindo. Amém? Pois é, queridos, eu tenho algo muito especial e importante também para nós, neste culto. O culto é para o Senhor, amém? O culto continua sendo para o Senhor, não é para homens, não é para pessoas, o culto é para o nosso Deus. E eu quero, por favor, que você abra comigo em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios, capítulo 2, versículo 19. Nós vamos ler até o 22, são 4 versículos, e diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse tempo de adoração, de louvor, por essa equipe, pelos adoradores.
Abençoa nossas crianças, as professoras, Pai, mas queremos em especial colocar a Tua palavra que será entregue, ministrada, que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, que tudo isso possa estar cativo ao Espírito Santo de Deus, Pai, conectados com o Senhor, para que nós tenhamos uma linha direta com o Senhor, com a revelação do Senhor e com o poder da palavra de Deus, Pai. Que ela fale aos nossos corações, que ela revele todo o propósito que ela tem. Obrigado por cada vida, obrigado por cada um que entrou neste lugar, obrigado por todos aqueles que estão conectados conosco. Nós entregamos este tempo diante do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Paulo faz uma colocação muito importante. E ele traz alguns princípios, alguns conceitos que nós vamos analisar. E ele começa dizendo o seguinte, que nós não somos mais estrangeiros e peregrinos. Ele olha para um povo que ele chama povo de Deus, e ele fala o seguinte: vocês não são mais estrangeiros, vocês não são mais peregrinos. E eu quero te fazer uma pergunta: o que é um estrangeiro? Se você trazer uma definição, um entendimento claro, é alguém que não mora no nosso país, é alguém que não é brasileiro, é alguém que pode estar de passagem. E se é alguém que não é brasileiro, normalmente, querido, esse alguém tem características de outros povos, tem traços de gringo. Se você olha uma pessoa, às vezes nem precisa falar, mas você olha e fala assim: cara, eu acho que esse cara é gringo, porque ele tem um biotipo, ele tem uma propriedade, uma peculiaridade. Falei certo? Peculiaridade, acho que é isso. Ele tem traços próprios. Às vezes é o modo de vestir, o gosto, o jeito de falar. Mas o fato é que essa pessoa, queridos, não tem direitos, não pertence, não desfruta de tudo aquilo que o país pode lhe oferecer. Ele pode até habitar, ele pode até visitar, ele pode conhecer as belezas naturais, mas ele não pode bater no peito e falar assim: ó, isso é meu, eu nasci aqui, eu tenho direito disso aqui, isso é minha raiz, isso é minha origem. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Não tem os privilégios, não tem tudo aquilo que um país pode oferecer, ou seja, não é pertencente. E Paulo fala exatamente isso, que nós não somos mais esse tipo de pessoa, mas agora nós somos concidadãos dos céus, e ele diz algo: vós sois família de Deus. E é exatamente isso que eu quero falar. Paulo, ele está falando para aquela igreja que tinha muitos gentios, muitos gregos, não eram todos judeus, mas agora, por causa do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo, ele está dando uma declaração totalmente importante. Ele fala assim: ó, você que se sentia fora, você que se sentia não pertencente, eu preciso te falar algo. Por causa de Cristo, agora você faz parte de uma família, a família de Deus. E quando você faz parte dessa família, e quando você não é mais estrangeiro, você se torna pertencente de algo, você se torna com direitos de algo, você se torna parte daquilo. E é exatamente isso que Paulo está falando. E quem que forma essa família? Quem que são esse povo de Deus? Nada mais é do que a sua igreja, a sua noiva, ou seja, eu e você. Amém, queridos? Tema dessa ministração: igreja, família, ou família, igreja. Amém?
Paulo nos orienta, o Paulo afirma isso, que é isso que nós somos. Você que está no grupo, às vezes você escuta, bom dia família, ou você, quantas vezes já escutou falando da família na fé, na família de Deus? E isso é bíblico, porque é um princípio que Paulo mesmo ele fala aqui. Agora tem algumas características, alguns conceitos que nós precisamos entender, porque às vezes nós entendemos a igreja, ou enxergamos a igreja como uma simples organização. Queridos, e a igreja não é uma organização, a igreja não é um CNPJ. Igreja não é um supermercado que você vai, pega a sua bênção e volta para sua casa. Igreja não é simplesmente um lugar que você vai visitar, chega lá, escuta o que você tem para escutar, pega aquilo que você tem para receber, volta e continua vivendo a sua vida. Não, igreja é muito mais do que isso. Igreja é um lugar para você pertencer. Amém? Então repita assim comigo: igreja é muito mais do que um lugar para eu frequentar. É uma família para eu pertencer. Vamos de novo isso aí? Igreja é muito mais do que um lugar para eu frequentar. Igreja é uma família para eu pertencer. Queridos, é isso que Paulo está falando para a igreja de Éfeso. Amém? Amém? Me ajuda aí, queridos. E quando você entende que você não é mais esse peregrino, quando você entende que você não é mais esse estrangeiro, quando você entende que você faz parte disso. Agora deixa eu te falar algo. Sabe qual é o grande problema do não pertencimento? De você não sentir parte dessa família? É porque às vezes você não acha-se digno, santo, bom o bastante. Ou, ao contrário, para você pertencer, você tem que fazer muita coisa. Você tem que trabalhar muito, fazer muitas obras, dar um dízimo muito alto, ser totalmente participativo. Porque aí pela força do teu braço, pelos resultados daquilo que você tem, então você se dá a condição de se sentir pertencente. E Paulo escreve para Éfeso um pouquinho antes, já vou ler, por favor, 2:8. Que não é nada disso, que não é por isso que você tem que se sentir pertencente. Olha o que fala, Efésios capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom não de obras, para que ninguém se... Sabe o que Paulo está falando? Que, querido, nós somos salvos, nós somos pertencentes, nós fazemos parte dessa família, não é por aquilo que você produz, não é pelo resultado, e também pelo outro lado, não é porque você foi o pior dos piores, não, é simplesmente pela graça de Deus, por aceitar você do jeito que você é, e isso não é mérito nosso, é dom de Deus, amém? Então o que me faz ser pertencente não é aquilo que eu posso fazer, não é o tanto pecado que eu cometi ou deixei de cometer, não, é porque eu tenho uma graça de um Jesus que me amou, que acreditou em mim, e mesmo eu sendo bom ou sendo ruim, Ele é suficientemente grande para me aceitar e fazer pertencente a uma família, a família da fé. Amém? Mas às vezes nós não sentimos isso. Às vezes nós não sentimos pertencentes. Às vezes nós viemos na igreja e ainda sentimos estrangeiros. Eu sou, mas eu não sou. Eu venho, mas parece que eu sou visita. Eu venho, mas parece que eu não sou pertencente. Queridos, por que Paulo usa esse termo família de Deus? Você já parou para pensar?
vocês são concidadãos dos céus, vocês agora sois sacerdócio de Deus. Ele poderia falar, ou vocês agora concidadãos dos céus, vocês sois adoradores de Deus, ou vocês sois discípulos. Queridos, todas as palavras importantes, bíblicas, que nós realmente somos, mas tudo isso está dentro de um contexto de igreja, de princípios de igreja, chamado família. Por isso que ele usou, que desde o começo Deus já tinha essa mentalidade de igreja, Deus já priorizava a família da fé. Quando Deus fez uma aliança lá com Adão e Eva, quando Ele instituiu a família, Ele já estava pensando nisso. Quando Ele falou que Jesus era o noivo e que a igreja era a noiva, é a mesma instituição da família. Num lugar de intimidade a gente gera filhos. Quando Deus chegou para Abraão, Ele fez uma aliança com Abraão. Ele falou assim: Abraão, em ti será bendita todas as famílias da terra. Quando Deus chegou para Noé, falou: Noé, vai para a arca, você e toda a sua família. Fala que Noé era justo. Agora não fala se a família dele era, mas Jesus, Deus, sempre amou a família. O propósito nunca é, querido, simplesmente para um homem ou simplesmente para uma mulher, mas Deus é um Deus geracional, que Ele pensa lá na frente. Deus foi salvar Ló. Quando Ele foi salvar Ló, Ele falou assim: Ló, pega tua esposa, os teus filhos, os teus genros, tira todo mundo aí, salva toda a sua família. Esse é o princípio de igreja, desde o início, é isso que Deus prioriza. Agora, igreja não é simplesmente uma estrutura física, esse templo, você sabe disso. As igrejas no princípio se reuniam em casas. Por isso que eu gosto tanto do GPS, querido, que são as reuniões que nós fazemos, grupo pequeno semanal, em casas. Vamos voltar em nome de Jesus. Obrigado pelo teu amém. Mas é importante. Romanos, quando Paulo escreve a carta de Romanos, ele fala assim: ó, eu salvo essa igreja que se reúne nesta casa. Então a igreja é muito mais do que esse templo, mas é muito mais do que simplesmente a minha vida e a sua, como um santuário que você sabe que é, que nós estamos sendo edificados. A igreja também, pastora Lu acabou de abrir, congregai-vos. O congregar é algo bíblico, por quê? Porque tem uma família que Deus zela, e nessa comunhão, nessa unidade, o Senhor sempre derrama a sua bênção. Amém, queridos? Agora, o que é uma igreja bíblica? Porque, tá bom, falou que família de Deus igual a igreja de Deus, nós vimos isso. Então eu te pergunto, como que eu sei se a Yamir é uma igreja bíblica? Se você mudar para o Pará, quais são os critérios que você vai avaliar para ver se você vai achar uma igreja bíblica? Ou você vai lá e monta um Yamir? Amém. Debaixo de muita oração de Deus. Queridos, mas eu poderia falar muitas coisas, e não é esse meu tema, mas eu quero colocar só 3 igrejas, 3 tipos de igreja. Eu coloquei uma como igreja fábrica. O que é uma igreja fábrica? É uma igreja que presta atenção, a sua essência é trabalhar em cima de cargos, de metas, de resultados. São cópias, eu tenho que dar resultado, eu tenho que produzir, eu não tenho uma identidade, eu tenho que ser exatamente aquilo que o meu chefe me passou, então eu produzo da mesma forma, eu falo da mesma forma. Se eu não bater essa meta de conseguir um aumento de 10% até setembro, eu sou como pastor mandado embora, vou para outro lugar e vem uma outra pessoa mais competente que vai poder dar o resultado. Então o trabalho se dá, a essência, em cima de resultados, de cargos, de metas. E nós entendemos que o Espírito Santo, ele tem um mover
para cada lugar. Às vezes a Iamir de Barretos tem algumas características que funcionam, mas que se eu aplicar aqui em Nova Mutum não funciona. Por quê? Porque nós temos um Espírito Santo que trabalha de maneira individual, trabalha de maneira clara, com revelações. Claro que tudo debaixo de uma autoridade. Nós vamos ver isso, entendeu? A gente sabe disso. Mas eu estou falando de uma essência. Tem uma outra igreja que eu coloquei como igreja festa, igreja moderna, igreja flexível. Você pode dar o nome que você quiser. Mas é uma igreja muito, presta atenção, muito comum e perigosa nos dias de hoje. Que é uma igreja que vive das celebrações, que a sua essência são as celebrações. A sua essência é o entretenimento. Ou seja, eu faço tudo para atrair você. Eu uso de tudo que hoje é necessário, que é possível, para eu atrair você. Mas aí não é o problema só disso. Mas aí qual que é o problema disso? Dessa atração? É eu tornar flexível nos princípios que são bíblicos. Então, por exemplo, eu até sabia o nome, eu não lembro, tem uma igreja americana que hoje eles falam da supergraça. O que é essa supergraça, pastor? Queridos, e tem milhares de seguidores. Ele tem vários livros que se você ler, você vai ficar encantado. Mas qual que é a essência disso? Jesus já morreu por mim e por você, glória a Deus. Jesus já sabe dos teus pecados. E Jesus já te perdoou 2000 anos atrás. Então o pecado que você vai cometer o ano que vem, Jesus já te perdoou. Se Jesus já te perdoou, não tem tanta preocupação a gente pecar, porque Jesus já pecou. Então vamos viver o amor de Deus. E aí, vive-se pregando um amor de Deus, mas não tem uma transformação de vida. Não somos novas criaturas. A parte de negar a si mesmo, a parte de não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, a parte de sem santidade ninguém verá a Deus, não existe, ou não é falada, porque é tanta graça, é tanto amor. Então é uma igreja que vive tudo que eu posso fazer para celebrar, para entreter, para fazer eventos, para atrair, eu faço. E tem uma terceira igreja, que é a que eu considero saudável. Eu ia colocar o nome de Iamir, mas aí vocês iam achar que eu ia ser muito tendencioso. Então eu coloquei uma igreja familiar, da família de Deus, amém? O que é, querido? Lembra que esses dois eu estou falando na essência, porque uma igreja bíblica, uma igreja saudável, para mim ela pode ter as obras, na verdade ela deve ter, ela pode ter um entretenimento, ela pode fazer, por exemplo, eu posso usar luzes, por exemplo, nós temos um LED, que nos facilita, que nos ajuda, a hora que coloca a Bíblia, é muito mais fácil para você. Não vamos ser hipócritas, você tem um ar-condicionado que te ajuda muito nesse calor. Então eu aproveitar aquilo que são benefícios, em prol de melhorar para você e para mim, para a família de Deus, aquilo que pode ser igreja, para mim não tem problema nenhum. A questão é, eu não posso sair de um princípio, igreja, família, que é bíblico, amém? E qual que é esse princípio, querido? Quando Deus chama de família, Deus já dá algumas diretrizes, Deus já dá algumas responsabilidades, Deus já coloca uma sequência hierárquica natural e normal de uma família. E esse é um princípio bíblico que nós vamos falar aí, nós vamos descrever um pouquinho sobre cada um deles, mas nós acreditamos na paternidade, nós acreditamos que Deus levanta homens e mulheres, que Deus escolhe, não somos nós, e nós acreditamos que tem filhos. Jesus falou, eu sou o primogênito de muitos irmãos. Nós acreditamos que tem irmão mais velho, irmão mais novo, tem o bebê, nós temos, isso tudo, querido, nós acreditamos e cremos que é a essência. Agora,
É uma igreja que tem que ter respeito, que tem que ter amor, que tem que ter boas obras, que tem que ter sensibilidade, que tem que ter acima de todos os conceitos e os princípios bíblicos. Amém? E eu quero falar sobre isso, e eu quero pegar esses 4 versículos, e eu quero trazer 4 conceitos rápidos para você. Lembra, eu estou falando de conceito para você saber de uma igreja que é bíblica, de uma igreja que é saudável, de uma igreja que é importante. E Paulo nos ensina, eu quero te falar isso embasado nesses versículos. Então, Efésios 2, versículo 19, por favor. Nós já lemos. Diz que nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Amém, queridos? Vimos que família é igreja, que família não é um lugar de passagem, não é um lugar simplesmente para visitar, mas é um lugar para pertencer, e isso eu queria que entrasse no teu coração, que isso é algo extremamente importante. Mas a igreja, biblicamente, ela é constituída de pais e filhos. E eu estou falando isso porque um dia, se Deus assim quiser e permitir, você também vai gerar, e você precisa ter esse conceito dentro do seu coração. Amém? Abra comigo, por favor, 1 Coríntios 4, versículo 15. Por que eu estou te falando isso, queridos? Porque eu creio nisso. Um pastor, biblicamente, não é um gerente gospel, não é um administrador de empresas, não tem um conceito que você forma na faculdade, e você tem um diploma, e de repente, você fala assim, agora eu estou pronto para ser um pastor. Hoje, queridos, todos nós, se nós quisermos fazer uma faculdade de teologia, nós podemos e fazemos. Agora eu te pergunto, quem Deus chamou para ser pastor e quem Deus não chamou? Davi estava escondido, lá no mato. Deus falou assim, ei, um monte de irmão, não, é aquele que eu quero. Então eu creio que toda a capacitação, a escolha, quando Deus levanta, é Deus que levanta. E testemunhando, vocês já ouviram eu falar isso aqui, queridos, eu não fazia planos um dia que eu iria ser pastor. O dia que vieram falar comigo, eu falei assim, foi a pessoa certa mesmo, vocês têm certeza, não erraram? Porque eu olhando para mim, o perfil, para começar, queridos, eu não gostava de pregar, de pegar o microfone. Como que um pastor que não gosta de pegar o microfone é pastor? Então, se acha que a transformação foi grande? Foi gigantesca, só eu sei, queridos. Eu e minha casa, minha família. Então, eu acredito nessa capacitação que Deus faz. Agora, olha 1 Coríntios 4, versículo 15, diz assim, ó, NTLH, por favor. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais de um pai, pois quando levei a vocês o evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo Jesus. 16, portanto eu peço que sigam o meu exemplo. Queridos, vamos entender isso. Paulo está falando o seguinte para a igreja de Coríntios, para o povo, fala assim, povo. Em outras versões falam mentores, em outras versões falam preceptores, mas o que Paulo está falando é o seguinte, para a igreja, vocês podem ter muitos mentores, vocês podem ter muitos professores, mas vocês têm um pai, vocês têm que entender isso, porque Paulo entendia esse princípio de igreja e família. E quer dizer, por que eu te falo isso? Porque você vai gerar filhos espirituais, e você também vai ser pai em nome de Jesus, amém? Paulo fala para Tito, Paulo fala para Timóteo, meu filho na fé, para Tito, meu filho na fé. Eu escuto muitos pastores, eu aprendo com muitos mentores, eu escuto pregações, leio livros de muitos outros homens,
mas eu tenho um pai espiritual, que dita, que me aconselha, que me instrui, independente daquilo que os meus mentores falam. Eu vou no meu pai, porque eu sei que a palavra é dele. Escute algo, eu aprendi que pai a gente não escolhe. Vou repetir, pai a gente não escolhe. Você escolhe se você quer casar, a tua esposa, o teu marido. Você escolhe se você quer ter filhos. Mas você não escolhe o pai que Deus te deu, sendo bom ou sendo ruim. Eu aprendi isso como princípio. Eu poderia falar assim, nossa, por que eu não nasci filho do Billy Graham? Eu queria ser o filho do Billy Graham. Não, mas Deus aprove eu ser filho do Mauri Trevisan, um homem de Deus, com seus erros, sim. Mauri Trevisan é filho de Géser Cardoso. Géser Cardoso é filho de Rony Chaves, da Costa Rica. Então nós acreditamos num princípio hierárquico de família. Deus é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Paulo fala sobre isso, amém, queridos? Eu não quero falar muito, porque eu acredito que você tem esse entendimento. Agora, uma igreja saudável, eu também penso isso, não obriga os filhos a como você vai chamar o pastor. Você não vai ver eu te obrigar a me chamar de pai, querido. Ah, pastor, mas eu nem era dessa igreja. Queridos, eu acredito nisso também. Por exemplo, eu também mudei, ou eu estava em outra igreja, você veio para essa. Eu acredito que na vida nós não temos um pai. Escute bem o que eu vou te falar. Por quê? Porque nós mudamos de situações. Apesar de eu acreditar que eu não devo escolher pelo pai, eu acredito que Deus muda, Deus coloca, e às vezes aquela situação é gerada que você nem percebe, a hora que você vê, já houve essa confirmação. Assim como aconteceu, Paulo mandou os discípulos para outras cidades, e lá eles geraram outros, que já eram cuidados. Também não vou entrar sobre isso, mas o que eu estou querendo dizer é que essa tal de nomenclatura, se você me chama de pastor, de Murilo, de irmão, querido, não tem problema. O que eu quero que você entenda é um princípio bíblico que o Senhor nos ensina, amém? Muito bem. Agora presta atenção, toda família tem filhos. E tem o irmão mais velho, e tem o irmão mais novo, e tem o bebê toma leite, o irmão mais novo, ele ainda não tem maturidade, o irmão mais velho ajuda a cuidar do irmão mais novo. O que nós temos que aprender com isso e entender? Queridos, que nem todos temos a mesma maturidade, que isso leva tempo. É necessário a gente entender que Deus tem um tempo de maturidade para cada um. Não adianta eu chegar para a Helena e achar que ela tem que saber as mesmas coisas que a Laura. Porque tem um tempo que precisa, e assim também é nas coisas de Deus. Quando Timóteo fala sobre o líder, ele fala assim, que não deve ser neófito, novo na fé, ele precisa ter uma caminhada. Agora, claro que, escute bem, a maturidade não tem só a ver com o tempo que você está na igreja, porque tem gente que tem 20 anos e ainda não tem uma maturidade cristã. E tem gente que está chegando agora e tem comido, bebido dessa palavra e tem crescido e já tem se desenvolvido numa maturidade. Então o tempo cronológico nem sempre identifica isso, aponta isso. Mas que há uma diferença entre irmãos, isso é fato. Isso é ser igreja, isso é um corpo. Agora eu te pergunto, irmãos brigam um com o outro? Tem divergência? Você que é pai e mãe tem mais de um filho, me fala. Claro, queridos. Por quê? Porque cada um é de um jeito, cada um gosta de uma coisa, cada um pensa uma coisa. Agora são irmãos, é totalmente diferente. Quando você discute com alguém da rua, você pode até pegar uma versão. Agora você pode brigar, xingar, espernear os irmãos. Passou 2 horas, você vai lá, eles estão brincando de novo, estão abraçados, beijando. Por quê? Porque irmão é irmão. Família é família. E é esse sentimento que Paulo queria falar para a igreja de Éfeso. Para com essas
briguinhas, vocês são da mesma família, e família defende família, família está junto com família, família tem que ter uma unidade, amém? Isso é importante, queridos, isso nós temos que entender, respeitar as diversidades. Segundo conceito, de uma igreja saudável, ou de uma família saudável, versículo 20, Efésios 2, 20, tem que ser edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Queridos, uma igreja saudável não é baseada, não adianta ser uma família linda, todo mundo se amar, porque isso aí é a igreja flexível, a igreja moderna pode ser, a igreja fábrica também pode ser. Mas uma igreja não pode ter uma doutrina humana, não pode estar baseada em fundamentos de homens, mas elas têm que estar sobre princípios da palavra, o princípio bíblico. Repita assim comigo, fala assim: uma igreja saudável é estabelecida sobre os fundamentos de Cristo, apostólico, profético e pastoral. Eu coloquei esse pastoral, você já vai entender, porque o texto fala apostólico e profético, amém? Amém? Queridos, nós precisamos ter um equilíbrio, não pode ser só um, não pode ser só dois, tem que ser todos. Uma igreja saudável, ela tem que caminhar em cima desses três princípios: profético, apostólico e pastoral. O que é isso, para você entender de uma forma clara? O que é uma igreja sobre o fundamento profético? O profético é quando eu trago aquilo que é do céu na terra, o sobrenatural de Deus, o reino de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, tudo aquilo que move o céu de forma poderosa aqui para a terra. O apostólico é quando eu penso na expansão do reino. Eu não posso simplesmente ter o profético, o poder, mas fechar em quatro paredes. Vamos viver isso aqui, o reteté, o fogo, a tudo aquilo que Deus tem para nós. Não, eu tenho que pensar no apostólico, que é eu pegar isso e ser a igreja fora da igreja, a expansão do reino de Deus, o ide e pregar a todas as nações. O apostólico é aqueles que saíam e colocavam, montavam igreja. Por isso que o nome da nossa igreja é Igreja Apostólica, porque a gente acredita nisso, no ide, no enviar, no apostólico. E por que pastoral? Porque o pastoral tem a função de cuidar, de ensinar, de discipular. E uma igreja que não cuida, que não ensina, que não discipula, não tem como funcionar só no profético e só no apostólico. Então ela precisa ter essa base. Eu poderia colocar aqui, querido, evangelismo e mestre, que são os 5 que o Jesus mencionou, mas está embutido nisso aqui, ok? Como nós não estamos falando, eu quero frisar nesses 3 pontos. Agora presta atenção, deixa eu falar um pouquinho do profético. Nós somos uma igreja que acreditamos, na verdade nós fomos formados em cima disso, do mover de Deus sobrenatural sobre nós. Essa semana nós conversamos justamente sobre dúvidas, e eu acho muito legal esclarecer isso, queridos, porque tem muita gente chegando, muita gente nova, e não entende ou não conhece a visão da nossa igreja, aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente não acredita. Mas, biblicamente, fundamento profético é isso. Paulo falava assim, a minha pregação não consiste em palavras persuasivas, mas em demonstração de poder. Nós acreditamos que tem algo sobrenatural de Deus que capacita a igreja. Eu preciso acreditar em ferramentas sobrenaturais que Deus dá para mim e para você. É isso que nos diferencia. Todas as guerras, todas as vitórias, todas não, a maioria delas era pelo sobrenatural de Deus.
Se você está vindo na escola bíblica, você tem aprendido isso, a adoração, as muralhas de Jericó, o Gideão, quantas coisas aconteceram de forma sobrenatural, as curas, os milagres, as libertações, tudo aquilo que Jesus fazia. Se eu sou uma igreja que eu não acredito nisso, eu não estou vivendo o profético, e se eu não estou vivendo o profético, eu estou descumprindo esse texto, de ser fundamentado no apóstolos e profetas, naquilo que é profético. Então, querido, eu quero motivar a você a buscar aquilo que é sobrenatural de Deus para a sua vida, porque tem dons e tem ferramentas para você, amém? Eu podia só pregar sobre isso, então eu tenho que me controlar aqui, queridos, mas é algo totalmente importante e necessário. Vocês não sabem porque um culto de domingo à noite a gente não esmiuça isso, mas a maioria das nossas palavras tem sido sobrenaturais. Já vou te fazer um convite, que eu nem sei se está valendo, mas eu vou te fazer. Quinta-feira é a pastora Luciana que vai pregar, e ela vai pregar sobre uma visão que Deus deu para ela aqui na quarta-feira. Se Deus não mudar, tá, queridos? Isso aqui eu estou falando sem ela saber. Mas ela compartilhou: pastor, tive uma visão. O que é uma visão, querido? O que é um sonho profético? O que é o dom de línguas? Quantos dons nós temos disponíveis para mim e para você? Paulo falava assim, ó: eu louvo a Deus porque eu oro em línguas, em espírito, mais do que todos vocês. Agora, se fosse algo ruim, se fosse algo que não fosse importante, Paulo iria instruir. Agora, a Bíblia fala que o dom de línguas é para edificação própria, pessoal. Se não tivesse isso sido disponível, significa que aqueles que têm mais privilégio do que você que não tem. Eu vou repetir. Deus deu uma ferramenta chamada dom de línguas, que diz que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e que serve para a edificação sua. Então significa que, quando eu não sei mais o que orar, eu oro em línguas. Queridos, eu oro muito em línguas, diante de Deus. Por quê? Porque eu sei que, quando eu não sei mais orar, tem um Espírito Santo, que mesmo sem eu entender o que eu estou falando, eu estou orando e eu estou edificando a mim mesmo, eu estou crescendo com isso, amém? Eu sempre tive muita dificuldade de entender como é que uma pessoa orava 2 horas, porque com 10 minutos você já orou pelo presidente, você já orou por todo mundo, pela igreja, pela família, pelos cachorros, papagaio. A hora que você olhou por todo mundo, você olhou e falou: nossa, deu 10 minutos, vou ter que repetir. E como que alguém conseguia orar 2 horas? Porque tem ferramentas disponíveis para você. E agora, se é para edificação minha, e não é para a sua, significa que eu tenho mais privilégio? Não, por isso que eu acredito que o dom de línguas é para todos nós, é para você, e se você não tem, eu acredito que você pode buscar, e do jeito de Deus, no tempo de Deus, Ele vai te dar, amém? Os outros é para edificação do corpo, visões, profecias, palavra de revelação, conhecimento, etc. Amém? Mas nós temos que acreditar naquilo que é profético. Apostólico. Apostólico, querido, é ser a igreja fora da igreja. Você sabe disso, nós vivemos isso, pregamos isso. Amanhã, 7 horas da manhã, eu estou indo orar na prefeitura, porque eu acredito nisso, recebi o convite, vou com o maior prazer falar do reino de Deus para fora. Nós estamos com o projeto Semear. O que é isso? Visão de expansão do reino de Deus, de princípios de Deus. Fazemos Natal sem fome, fazemos GPS, que são as palavras nas casas. O que é isso? É toda essa expansão do reino de Deus que nós temos, que nós acreditamos, que nós vivemos. E a parte pastoral é a parte que, escute, às vezes a gente fala isso, você está pensando simplesmente numa questão igreja, e eu quero que você pense você, isso para você, não para a igreja. Pastoral, aquele que cuida, aquele que ensina, aquele que discipula, aquele que vai atrás. Então é função de pastor, porque eu não sou pastor. Então a apostólica é função do apóstolo, então eu não sou apóstolo.
O profético é função do profeta, eu não sou profeta. Não, querido, essas 3 características têm que estar dentro de você. Porque você é santuário, você está sendo edificado, você também é igreja, amém? Então é importante você entender que você vai gerar filhos, que você tem que cuidar dele, que você tem que ajudar a discipulá-lo, que você tem que se preocupar, que você tem que ligar, que você tem que visitar. É isso que Deus quer, quando um cuida do outro. Quando nós temos esses princípios dentro de nós, então nós formamos uma noiva, uma igreja dentro dos princípios bíblicos. Amém? Terceiro conceito, versículo 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Olha o que Paulo fala, querido. Ele faz uma metáfora de como nós sendo edifícios, nós somos a construção, nós somos a casa. Você canta, eu sou tua casa, você sabe disso, que nós somos o santuário. Então ele fala que nós somos um edifício bem ajustado e que nós crescemos como santuário dedicado. Você é um santuário dedicado ao Senhor. O que é o terceiro conceito? Querido, tem que ter santidade. Uma igreja tem que buscar viver, crescer em santidade. Quando ele fala crescer, por que crescer? Queridos, porque é uma luta, a nossa carne milita contra o nosso espírito. Agora, eu não dou ênfase que nós precisamos ser santos, eu ser flexível a ponto de querer deixar a porta estreita um pouco mais larga, para te ajudar a passar, querido, não vai colar, não dá certo aqui não, porque a porta continua sendo estreita, era lá atrás, continua sendo, e vai ser para sempre. Existe um padrão, não sou eu que mudo o evangelho, querido, é eu que tenho que adaptar ao evangelho, não o evangelho vir adaptar a mim, amém? O que igrejas fazem hoje? E não querendo falar mal disso, por favor, tá? Eu estou te dando princípios para você ter um entendimento daquilo que rege, que fundamenta uma igreja. Mas não adianta eu me tornar flexível, ou uma igreja flexível, com medo de perder alguém, uma pessoa que é um bom dizimista, uma pessoa que é assim, que é aquilo. Então eu falo, não tem importância isso, não tem importância aquilo. Não, Jesus não liga tanto para isso. Querido, Jesus liga. Se Jesus voltar, eu não quero que Ele cobre de mim o sangue de ninguém. Eu tenho esse zelo com Deus. Então uma igreja bíblica para mim, ela precisa, é necessário ela crescer em santidade, amém, queridos? E ele fala, bem ajustado, isso é importante nós entendermos. Entenda isso, eu ia passar para o outro, mas eu preciso falar isso. Às vezes nós não entendemos o privilégio. Eu vou repetir. Às vezes nós não entendemos o privilégio disso, de sermos santuário. Olha o que Paulo está falando, vocês são a casa de Deus. Queridos, eu não vou no fórum comprar 2 quilos de picanha e uma mandioca. Eu vou no mercado. No fórum, se eu precisar ir, é para alguma coisa jurídica, porque o fórum é para isso. O fórum foi feito para isso, cresceu para isso. Quando a Bíblia fala que nós somos casa de Deus, e nós crescemos como santuário dedicado a Deus, está falando que você, quando Deus olha lá de cima, Ele olha para você, e Ele enxerga uma casa dedicada a Ele, a princípios dEle, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele é, aquilo que Ele pede, aquilo que Ele faz. Ele não pode chegar na tua casa, se Ele colocou princípios jurídicos, e a tua casa está vendendo picanha e mandioca, porque você não foi feito para isso, você foi feito para crescer, para ser dedicado ao Senhor. Agora, quando eu vejo lá de cima Deus olhando para você e falando assim, ó, nossa, ali tem uma casa dedicada a mim, que as características dela é tudo aquilo que eu quero que ela tenha. Querido, isso é fantástico, isso é um privilégio.
E eu acredito que Deus olha para Nova Mutum e vê um monte de casinha e fala: esse está crescendo, esse está bem ajustado, esse está indo, esse está melhorando, esse está fazendo. Agora você entende que são escolhas, que eu que determino isso. O próximo fala exatamente sobre isso. Versículo 22. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quarto conceito. Nós estamos sendo edificados. Nós estamos sendo forjados, construídos a cada dia. A presbítera Simônia falou, que a pastora Cris falou, e que eu agora estou replicando. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. É essa a minha busca. É esse meu crescimento. É isso que eu tenho que caminhar. Quando fala que nós estamos sendo edificados para habitação, querido, significa que o Espírito Santo, através de todo o poder, das ferramentas que Ele tem disponível para mim e para você, está nos construindo, está forjando o nosso caráter, para que a gente caminhe, para que a gente cresça, para uma total habitação de Deus em nós. E isso nós precisamos não só valorizar, não só enxergar, mas querer, correr atrás, buscar, porque é isso o conceito de uma família de Deus. Amém? Como que nós somos construídos? Querido, você sabe quantas vezes, quantas palavras, oração, devocional, Bíblia, congregar, jejum, fugir do mal, da aparência do mal, fugir dos prazeres da carne, apresentar os frutos do Espírito, sabendo que o Espírito que faz em nós. 4 conceitos. Agora deixa eu já concluir. Falamos da família de Deus, que a igreja é uma família de Deus. Paulo fala: sois, não sois mais estrangeiros. Se você entender só isso, ainda não está bom não, você tem que entender mais coisas, porque é muito pouco você entender só isso de um culto desse. Mas você entender, queridos, que esse sentimento não tem que estar no teu coração, de ser estrangeiro, de não ser pertencente, de que você é realmente da família. Agora a família, queridos, ela tem diferentes níveis, e nós não podemos cobrar a mesma maturidade de todos, e eu falei isso. Mas uma coisa nós temos que entender, nós temos que viver como família os mesmos princípios bíblicos que fundamentam uma igreja. Amém? Eu vou repetir. Às vezes você pode não ter a mesma maturidade espiritual, de fé, de dons, tem uns chegando, tem uns já antigos, mas você entender os princípios que fundamentam uma igreja, nós temos que estar alinhados, nós temos que estar unidos, nós temos que caminhar no mesmo pensamento, nós temos que caminhar no mesmo amor, nós temos que caminhar na mesma direção. Abre para mim, por favor, Filipenses capítulo 2, 2:2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O que, queridos, Paulo está falando para a igreja de Filipos? É exatamente isso. Independente da diversidade, da questão de maturidade, mas nós como um corpo, como igreja, nós temos que pensar os mesmos princípios, nós temos que estar fundamentado em cima da mesma verdade, do mesmo amor, tendo o mesmo sentimento. Não tem nada a ver
com a diversidade daquilo que eu gosto. Querido, talvez você gosta de uma roupa diferente, você gosta de um esporte diferente, de uma comida diferente. Nós temos diversidades, nós temos a diferença, e glória a Deus por elas, é totalmente importante, porque você é único, você não é um clone. Deus te fez um ser especial, com propriedades próprias, então não tem outro igual a você. Claro que você vai ter diferenças com outros, mas o que Paulo está falando é que existe o mesmo princípio que rege uma igreja bíblica, e nisso nós temos que estar alinhados nos mesmos pensamentos. Amém? Para terminar, como que eu posso viver numa família que tem tanta divergência? Como que eu posso viver? Se é difícil às vezes viver com 2, 3 irmãos que já brigam, imagina uma igreja quando tiver 1.000, 2.000, 5.000 membros. Como? Volta um pouquinho. Efésios capítulo 2, versículo 6. Preste bem atenção nisso. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Escute isso. É o mesmo capítulo. Um pouquinho antes, Paulo fala isso para essa igreja, para depois dar esses fundamentos. E eu deixei isso por último, por quê? Porque Paulo está falando o seguinte: o Senhor nos escolheu, Ele nos ressuscitou, Ele nos salvou, e Ele já nos fez assentarmos no andar de cima com Ele. Quando nós morrermos, nós vamos estar lá. Mas Cristo nos convidou, Cristo nos chamou. E quando nós entendemos isso, escute, tem que gerar um sentimento que é o essencial para que eu possa viver como família de modo digno, completo, abundante, que é satisfação. Diga assim: satisfeito. Queridos, nosso coração tem que estar satisfeito. Se você está numa igreja e você entende tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus clamou, tudo aquilo que Jesus, como Ele te chamou, como Ele te ressuscitou, todas as vitórias que Ele tem para você, isso tem que gerar um coração satisfeito em Cristo, querido. Porque quando eu tenho um coração satisfeito em Cristo, me faz superar as adversidades naturais e normais que vai ter. Não pensa, querido, que a nossa igreja não vai ter rixinha. Claro, os irmãos têm. É natural, é bíblico. Até Paulo com Pedro, teve uma hora que saiu faísca. 2 grandes homens de Deus. Quem dirá nós? Mas quando eu tenho meu coração satisfeito em Deus, quando eu sei que aquilo que Deus fez por mim, para onde eu estou indo, para o alvo que eu estou prosseguindo, então eu não deixo que essas pequenas e momentâneas e leves tribulações tirem o foco daquilo que é muito maior e eterno para a minha vida. Pelo contrário, se eu sou insatisfeito, então os meus olhos vão olhar: nossa, o irmão hoje cantou desafinado, hein? Nossa, a igreja estava quente hoje. Nossa, o pastor falou, demorou o culto em, 2h30 hoje. Nossa, queridos, por quê? Porque a gente já vem com um olhar para procurar alguma coisa ruim. Aí o mesmo culto de um coração satisfeito, demorou o culto, rapaz, eu nem vi passar, demorou, quanto tempo foi? Desafinou, eu nem vi, eu estava no fogo e glória aquela hora lá. Quem que foi? Eu estava de olho fechado, eu nem percebi o que aconteceu. Você entende, querido, que o que vai mudar a nossa história de como enxergar a saúde da igreja é um coração satisfeito em Deus. E isso nós buscamos com a presença, com a intimidade, com a comunhão em conhecer Jesus cada dia mais. Amém? Fique de pé. Aleluia.
Queridos, algo simples, mas algo muito gostoso. Eu não sei você, mas quando eu comecei a estudar isso, meu coração se alegrou. E é essa a palavra que eu tenho para hoje, de gratidão por tudo isso que nós estamos vivendo, por esse tempo, pela tua vida, por eu poder, junto com a minha igreja, estar celebrando 47 anos de vida. Meu coração se alegra. E queridos, e de verdade, eu nem liguei, eu nem estava pensando nisso, na verdade eu nem sabia. Quando eu estava estudando sobre essa questão de família, e eu falei, uau, mas Paulo fala isso, é um princípio que nós temos que não só viver, mas entender, e a igreja tem que caminhar sobre esses fundamentos. Então o que eu quero que você entenda aqui, a nossa igreja não é simplesmente um CNPJ, uma empresa ou uma organização, mas é uma família que você deve pertencer, amém? E se você é peregrino ou estrangeiro, te convido a você ser um pertencente, um participador ativo, fiel e membro da família de Deus, amém? Porque é isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para mim. Então meu coração se alegra muito. Escute outra coisa. Você como filho de Deus, como participante dessa família. Eu falei que igreja não é um supermercado, que você tem que ir buscar a tua bênção. Queridos, você não tem que mendigar bênção. Você não precisa mendigar bênção, porque Jesus, o teu Criador, Ele já deu todas as bênçãos celestiais para você e para mim. Então quando eu estou em Cristo, eu não preciso correr atrás de uma bencinho, de outra aqui, de esforçar. Não, você já tem todas as bênçãos, porque é isso que a palavra do Senhor fala. Efésios 1 versículo 3 fala que Jesus Cristo nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Então você, querido, já tem toda sorte de bênção nas regiões celestes, já são tuas, já é minha, já é dessa família, e muito mais Deus tem para nós, quando nós estivermos com Ele na glória, com um corpo glorificado, amém? Mas são para esses que vão continuar crescendo, sendo edificados, em todo o fundamento, em princípios daquilo que Deus tem para nós. Pai, eu oro, Senhor, por cada vida, em especial pela nossa igreja, por essa família. Obrigado porque o Senhor tem nos dado muitos filhos, Pai, e desses filhos o Senhor vai gerar também muitos outros filhos, porque o Senhor não para numa geração, o Senhor continua, o Senhor é um Deus geracional, de geração em geração, e nós acreditamos, ó Pai, que se levantarão cada vez mais homens, mulheres do Senhor, com um chamado específico para fazer a diferença, como casa, como igreja, como edifícios bem ajustados no Senhor, totalmente dedicados ao Senhor. Pai, que isso possa crescer, Pai, que essa chama possa crescer, mas sempre fundamentado em um princípio bíblico, Pai, do apostólico, do profético, Pai, do pastoral. Queremos incluir aqui, Pai, o evangelista, o mestre, Pai, aquilo que rege, pilares de uma igreja que sustenta tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que essa igreja possa sempre caminhar em cima disso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. O pastor Murilo vai sentar também, um pouquinho. Queridos, faz o favor, pastor. Como o pastor Murilo já disse, hoje nós estamos celebrando esse culto maravilhoso, mas na terça, como ele já comentou, é aniversário dele. E eu não sei você, ele falou aqui a respeito de nós sermos satisfeitos. Eu sou muito satisfeito com o pastor que temos, amém? Ele falou sobre paternidade,
nós temos tido o privilégio de termos ele como nosso pastor. Porque o pastor Murilo, ele tem nos alimentado com um alimento muito sólido, com ministrações que todo domingo eu fico admirado, falo, uau, meu Deus, que culto foi esse? Daí domingo que vem repete, daí eu falo, uau, de novo, e chega a ser cansativo, porque todo domingo eu fico impressionado. Nós realmente temos tido cultos maravilhosos e exemplares, e a nossa vontade era dar honra para o nosso pastor nesse momento, e fazer uma grande festa para celebrar esse aniversário, porque é importante nós celebrarmos as datas especiais da nossa vida. Mas, entretanto, porém, a pedido dele mesmo, nós não vamos fazer uma festa, porque a igreja ainda não está liberada para fazer confraternizações. Então, em função de nós não podermos comemorar com uma festividade, nós preparamos um vídeo de algumas pessoas, infelizmente somos muitos, e eu sei que muitos têm vontade, mas não era possível pegar trechos de todos nós. Então nós separamos algumas pessoas que fazem parte dessa igreja, que são pessoas, que nos acompanham há mais tempo, e nós preparamos um videozinho em homenagem à vida do pastor Murilo, amém? Então segura mais um pouquinho, apaga as luzes por favor, e solta essa singela homenagem. Muito obrigado. Pastor Murilo, meu querido amado irmão, eu quero passar aqui para deixar um beijo no seu coração, dizer que eu te amo muito, que eu te admiro demais, e eu louvo muito a Deus, porque a gente tem tido a graça, e eu posso falar em nome de toda a igreja, nós temos bebido das suas palavras, das suas ministrações, tem sido algo maravilhoso, algo grandioso. Então eu quero deixar aqui registrado. Deus te abençoe demais, irmão. Um grande abraço, beijo. Chegando aqui agora. Boa noite, a paz. Queria aqui em nome do Ministério da Recepção parabenizar o pastor Murilo por mais esse aniversário, mais essa data especial, agradecer por todo o seu amor, carinho e dedicação conosco e pedir a Deus que Ele continue lhe abençoando, lhe protegendo, lhe iluminando e que Ele esteja contigo por onde o Senhor for. Amamos o Senhor, amamos sua casa, sua família e seu ministério. Deus te abençoe e fica com Deus. E falar, teu é o reino e a glória. Pastor Murilo, paz do Senhor, nós queremos te parabenizar pelo seu dia, nós queremos dizer que nós somos gratas a Deus e louvamos ao Senhor por sua vida. E nós queremos aproveitar e te deixar uma palavra, que está em Josué, que diz assim: Pastor Murilo, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida.
Você pode dar um glória a Deus pela vida do seu pastor? Aleluia! Glória a Deus. Agora nós queremos chamar o pastor Murilo aqui em cima. Queria que você ficasse de pé. Nós queremos cantar um parabéns para ele. Nós queremos que ele receba de toda a igreja. Então ele vem aqui em cima receber de vocês. Nós vamos cantar com todo o nosso coração, declarando sobre a vida dele. Amém? Glória a Deus. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja o eterno sorrir. Com Deus ao seu lado, um novo sorrir. Que a vida lhe seja o eterno sorrir. Que a vida lhe seja o eterno sorrir. Aleluia! Aleluia! Vida eterna com Jesus. Declaramos sobre a vida do pastor Murilo. Eu vou abraçar. Te amo, meu bem. Estamos aguardando a liderança subir aqui. Nós vamos orar pelo pastor Murilo, queridos. Cadê a presbítera Simônia? Vamos fazer uma meia-lua assim, pessoal? Tem que virar ali. Aleluia, glória a Deus. Oh Senhor, como nós estamos com o nosso coração alegre e satisfeitos, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada pela vida do nosso pastor, pela vida desse pai espiritual que o Senhor constituiu sobre as nossas vidas. Deus, nós nos alegramos, Pai. Como foi falado aqui, nós temos realmente bebido e comido de um alimento muito especial. E por isso que nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor. Não só pela vida do pastor, mas pela vida da pastora e dos seus filhos, pela casa dele, Deus. Nós te agradecemos, Pai. E nós queremos trazer ele diante da tua presença e orar. Senhor, nós queremos te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor continue derramando da tua graça. Senhor, que o Senhor continue dando saúde para o teu filho. Deus, que o Senhor venha alargar, Senhor, as suas fronteiras. Pai, que o pastor Murilo não venha apenas caminhar, mas que ele venha correr, Senhor, para o propósito que o Senhor já preparou para a vida dele, para a casa e para esta igreja. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós queremos honrar ele com a nossa oração, declarando, Pai, que o desejo do nosso coração é que tudo vá bem na sua vida, em todas as áreas, Pai, não somente na área espiritual, mas também, Pai, em todas as áreas da sua vida. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, que nunca venha faltar palavra para ele trazer para a tua igreja, que o Senhor encha ele todas as manhãs, Pai, com algo novo, com um alimento novo, Senhor, e no nome de Jesus, que nunca falte a tua força, Pai, que o Senhor venha fortalecer ele cada manhã. Deus, no nome de Jesus, nós sabemos toda a dedicação que ele tem tido. Senhor, quantas noites, quantas tardes, quantas manhãs. Oh Deus, obrigada, Senhor.
Obrigada, mas nós cremos que nada tem faltado, porque o Senhor é o Deus que nos ajuda. Ah, Deus, obrigada. Fortalece o teu filho. Senhor, coloca nele um espírito de fortaleza, um espírito forte. Senhor, um espírito, meu Deus, fiel ao Senhor. Ah, Deus, abre os olhos dele espiritual, Pai. Que ele venha sempre enxergar além. Pai, dê visões, dê sonhos. Senhor, enche o teu filho de tudo aquilo que ele precisa. Senhor, que a tua igreja precisa. Nós sabemos que através da vida dele nós somos tremendamente abençoados. E que o Senhor esteja enchendo o teu filho tremendamente, Pai. No nome de Jesus. Que o Senhor dê muita saúde. Senhor, fortalece ele em todos os teus caminhos. Que nunca falte coragem, que nunca falte ousadia, que nunca falte intrepidez. Pai, no nome de Jesus, encha ele da tua fé, uma fé sobrenatural, para ele saltar as muralhas. Pai, no teu nome, Senhor, no teu nome o teu filho permaneça de pé, firme na tua presença, no nome de Jesus. Senhor, ensina o teu filho em todas as coisas, que nunca falte um conselho para uma ovelha, que o Senhor encha ele da tua sabedoria para ele aconselhar, Senhor, no nome de Jesus, Pai. É o desejo do nosso coração, Pai. Como tua noiva, nós oramos, Senhor, e nós clamamos, Pai, que o Senhor encha cada dia mais o teu filho de tudo aquilo que ele precisar para continuar, Senhor, edificando essa casa na tua presença, em o nome de Jesus. Encha ele com o teu amor, Pai. Encha ele com a tua graça. É o desejo do nosso coração. É o que nós oramos, Senhor, e profetizamos que realmente ninguém poderá resistir. Ninguém poderá resistir o pastor Murilo em tudo aquilo que ele fizer, no nome de Jesus. Que ele seja bênção, Pai, nas nossas vidas, nessa cidade e nessa nação, no nome de Jesus, como homem de Deus, como pai, como filho do Senhor, no nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Nós oramos e te agradecemos pela vida do nosso pastor, em nome de Jesus. Amém. Uma lembrancinha em nome da igreja. Amados, antes de vocês irem embora, lá na frente vai ser servido um pedaço de bolo, tá? Que eu amo esse homem de Deus, gente. Ele é uma bênção. Que Deus abençoe todos vocês. Senta um minutinho, por favor. Podem sentar, queridos. O pastor gosta de microfone, querido. Eu não gostava. Só tem alguns recados importantes e eu já quero concluir. Eu louvo a Deus pela liderança que tem andado, caminhado junto comigo, pela fidelidade, pela honra, pelos conselhos. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, pela sua vida. Eu como pastor, quando eu olho os frutos, o resultado, não tem nada que mova mais meu coração do que ver uma igreja temente, prostrada, adorando ao Senhor. Você pode ter certeza disso e você faz parte disso. Então eu louvo muito a Deus pela sua vida e por isso tudo que Deus tem feito, pelo privilégio de nós estarmos aqui, celebrando e comemorando a vida. Então minha gratidão a todos aqueles que cooperaram nos bastidores, a todos aqueles que se empenharam, que fizeram, muito obrigado.
Fizemos uma reunião com a liderança essa semana para outros assuntos, e é isso que eu quero partilhar com vocês. O nosso batismo, que tanto temos falado, ficou marcado 24 de outubro. 24 de outubro, então ficou o nosso batismo. Você que tem vontade, que ainda não deu o seu nome, se você quiser participar, por favor, vá lá atrás na secretaria e dê o seu nome. E preste atenção que isso é muito importante e eu quero muito que você anote isso. 12, 13 e 14 de novembro. 12, 13 e 14 de novembro. Nós vamos fazer o nosso encontro. Amém, queridos? Nós já temos um tempo que nós não podemos fazer. Já tem um tempo que nós estamos sem fazer. E eu queria muito que quem não fez, você que está chegando agora, ou mesmo você que já está na nossa igreja há um tempo, mas que não participou do nosso encontro, eu queria que você agendasse e fizesse todo o esforço para você participar. Para você ter uma ideia, era um pré-requisito para estar participando de ministérios. Então, eu queria muito, se você sonha em crescer, se você sonha em desenvolver tudo aquilo que Deus tem para você, eu queria que você participasse desse encontro, 12, 13 e 14 de novembro, ok? Depois nós vamos dar mais informações, mas eu estou falando já com antecedência, para que você se programe nas suas datas, na sua agenda. Eu sei que vai ser sobrenatural, em nome de Jesus. Como a pastora falou, tem um pedaço de bolo, nós não podemos comer aqui, então você vai pegar e vai levar para sua casa, até pela questão de segurança, de pandemia. Queridos, minha vontade, vocês sabem disso, é querer abraçar todo mundo, nós não podemos, ok? Então, eu já quero, assim, agradecer a todos vocês, mas por precaução mesmo, nós temos que evitar tudo isso, tá? Então, quero que você coloque de pé, que eu quero orar. Quinta-feira temos culto, quarta-feira temos a tarde das mulheres, sábado, culto dos jovens, domingo, escola bíblica, toda a nossa programação, tudo isso normal em nome de Jesus, tá bem? Feche teus olhos, por favor. Pai, obrigado por esse culto, obrigado pela tua palavra, pelo louvor, obrigado, Pai, pelo privilégio de poder celebrar mais um ano de vida junto com quem eu amo, com a minha igreja, com filhos e filhas, pessoas tão especiais, escolhidas, que têm, Pai, caminhado junto comigo em avanço do reino de Cristo nessa terra, Pai. Que o Senhor abençoe essa igreja, que o Senhor abençoe essa família, que o Senhor abençoe cada um, Pai, em nome de Jesus, cada casa, aqueles que estão conectados conosco, Pai, em nome de Jesus, que o Teu amor, Pai, que o Teu Espírito, que a unção, que o profético, que o apostólico, que o pastoral esteja, Pai, em cada coração, em cada família, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Meu coração é grato por tudo que o Senhor tem feito, por cada pessoa, por cada honra, por cada lembrança, por cada oração, por esse povo, por essa família linda que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai, nós te amamos em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com vocês hoje e por todo sempre. Amém. Amém? Muito obrigado, queridos. Vá em paz, ótima semana. Deus abençoe muito vocês em nome de Jesus.